aqui de novo para mais um episódio do CELIPOD. Hoje é o episódio número 6 e eu tenho uma convidada mais do que especial. Eu sou suspeita para falar porque, como advogada, ela é minha inspiração e é uma profissional que eu admiro muito e muitas vezes estudo-a para fazer as minhas peças. Nada mais, nada menos do que a doutora Priscila Nazareth Correia. Seja muito bem-vinda, doutora Obrigada. Priscila! Gente, vocês não têm noção de como ela ficou entusiástica quando me viu. Eu fiquei assim, meu Deus, parece que eu tenho uma fã. Parece não, você tem aqui uma fã, uma admiradora e uma colega que Obrigada. ama muito seu trabalho. Fiquei até emocionada, porque de modo geral não é essa receptividade que os advogados têm por mim, justamente porque eu pego, assim, muito firme na questão do rigor da lei. Então, isso... Muito. Inclusive, para quem não sabe, gente, eu vou falar para vocês. Ela é advogada com mais de 20 anos de experiência, atuando em Portugal, especialista em Direito Internacional Privado, Imigração e Mobilidade Internacional, CIO da marca Na Real na Europa e atua também como colunista no Diário de Notícias em Portugal e milita lá no norte do Portugal, em Braga, não é mesmo? Exatamente. Diário de Notícias Brasil, porque do Brasil. É um braço do Diário de Notícias, né? Que nasceu, a gente vai pro aniversário, né? Agora em junho. Em 2024, sim, 2024, exatamente, 2024, que a gente inaugurou o primeiro periódico, né? E começamos com a plataforma online e depois surgiu também no semanário, ou seja, a gente também está nas bancas. Legal. E, bom, ela aqui em Portugal é uma das advogadas mais importantes, famosas e ativistas do país na área de imigração. Tem voz cativa na Assembleia da República e também defende, né, os direitos aí dos imigrantes. E hoje eu quero que você me fale, doutora, você acabou de sair da embaixada da CPLP. Sim, e como é que tá hoje essa situação da CPLP? Olha, primeiro eu quero diminuir um tanto dos elogios e referências, porque eu sou apenas uma advogada, gente. Não sei se eu posso dizer que eu seja uma das mais famosas. Eu apenas sou eu. Agora, com relação à CPLP, o que acontece? Eu tive agora com a doutora Maria de Fátima, que ela é embaixadora da CPLP. Ela é de Angola, ela já foi parlamentar durante mais de 30 anos em Angola e ela obviamente, nessa posição, ela é muito articulada para defender os direitos da CPLP e a conversa se voltou justamente para a necessidade de Portugal do imigrante e que a nossa crítica é a falta da mobilidade tão prometida. Só que isso é um movimento da Europa como um todo. Parece que as coisas são cíclicas, né? Então, a gente teve, naquele momento da Angela Merkel, a abertura para a Sérvia em função da guerra, e isso gerou um comprometimento nessa questão dos asilos. E trouxe para o cenário europeu uma divisão política, ou seja, não veem mais os imigrantes como uma força de trabalho que promove o desenvolvimento do país, e sim como uma hostilidade, como se fossem adversários a rivalizar com os nacionais por postos de trabalho e apoios sociais. Mas isso, gente, não é uma verdade. Isso é uma referência política, mas que em números não se sustenta. Mas, infelizmente, esse discurso pega. E é justamente isso que estávamos conversando, eu e a doutora Maria de Fátima. Porque se eu falo uma coisa que gera um impacto popular e estou numa posição política que precisa de um discurso para se sustentar, aquilo que eu falo, ele vai reverberar no ouvido de quem está vendo o caos social e vai colar com aquela narrativa. Porque as pessoas não estudam os números. Ou seja, é um discurso populista. Sim. O que vai acontecer é que, uma vez instaurada essa percepção, as pessoas vão acolher essa, abre aspas, mentira, né? Não é uma verdade. O que acontece é que depois, para desfazer o mal feito, é preciso vivê-lo. Ou seja, se nós estivermos muito rígidos com relação a esse programa
para a extrema-direita de hostilizar o imigrante, isso vai ser sentido na economia durante 10, 15 anos. E também para a Seguridade Social. Só que aí depois fica difícil as pessoas retomarem de fato, olha, o imigrante não era tão ruim assim. Pois. Mas essa narrativa, ela é uma narrativa política que, se vocês forem estudar a política, ela opera no mundo há milênios. Sim. Primeiro você cria o caos e, a partir do caos, você cria discursos populistas, e esses discursos populistas ganham a população, que não consegue pensar num grau maior de percepção sobre o tempo, e com isso você vai viabilizando radicalismo. Sim. E com o radicalismo, as pessoas vão aceitando aquilo que, ao contrário, se as coisas estivessem bem, seria absurdo. É isso que tem acontecido. Você vai normalizando... E tem acontecido inúmeros absurdos, né? Sim. Não só com a CPLP, para quem não sabe, é a comunidade de países da língua portuguesa, Sim. né? E que hoje virou... A gente já não sabe se realmente ela está regular ou está numa zona cinzenta, né? Ela Sim. veio com uma promessa que deveria integrar e acabou limitando a vida das pessoas. Hoje, quem está na CPLP... porque ela acabou, né? Ela vai se extinguir, né? Ela não acabou. Veja. Como é que tá isso hoje? Então, Porque é uma grande dúvida, até para mim, até para eu que sou colega, digo, a CPLP hoje, ela existe, não existe ainda? Como está? Ela existe. Só que a gente tem que lembrar que o acordo já é antigo. Sim. E que ele passou a ter uma operação, né, na legislação de imigração a partir de 2023. Qual é o resultado disso para nós brasileiros, ok? É que o brasileiro, ele é um indivíduo que não precisa de visto algum para entrar na União Europeia. Diferente dos demais países de língua portuguesa que compõem a comunidade, à exceção de Portugal, né? Que é o país que já é europeu. Mas, digamos, o que acontece? Nesse contexto em que todos os demais países de língua portuguesa, à exceção do Brasil, precisam de visto, a lei estava descrita de maneira a... Você que tem um visto espaço Schengen ou um outro visto para permanecer na União Europeia, poderia pedir uma autorização de residência com dispensa de visto. No momento em que abriram essa possibilidade em 2023, por que foi ruim para os brasileiros? Porque na legislação que começou a operar em 2024, porque o portal ele foi criado a partir de fevereiro de 2024, o brasileiro que tinha o benefício de poder entrar sem visto não conseguia imediatamente converter num pedido de residência conforme estava explicado na lei. Ou seja, se você entra de maneira regular no território, e o que é de maneira regular? Sem necessidade de um visto, no caso dos brasileiros, como um turista. Por quê? Porque você passou por uma autoridade de fronteira da União Europeia e essa autoridade de fronteira permitiu o seu acesso. E o que é entrar de forma irregular no território? É quando você, por exemplo, vem com o seu barquinho, vindo de Marrocos ou de outros países do mar Mediterrâneo, atraca aqui na Europa e, com isso, você não passou por uma imigração. Então, a gente entende que isso é uma entrada ilegal. Se eu sou turista e declarei que estou vindo para Portugal, não importa se vou tratar de negócios pessoais, estudar, fazer turismo, abrir uma empresa, comprar uma casa, eu tive a minha entrada autorizada. A partir da entrada autorizada, que a lei garantia, eu posso pedir autorização de residência no território. A escrita está assim desde 2023, mas a operacionalidade do artigo nunca foi implementada. Entendi. E a partir de 23 de outubro de 2025, definitivamente acabou. Só que o acordo do CPLP, ele não é apenas por questões que a gente vai pensar de imigração. Ele também envolve questões econômicas. Claro. Então, é por isso que o acordo persiste. Mas de forma que, se você tem uma autorização se você almeja ter uma residência CPLP, o que vai acontecer? Quando você olha para a legislação de imigração,
existem requisitos que eles são mais severos. Quando Sim. você tem a condição de fazer parte da CPLP, é como se você tivesse uma mitigação desses requisitos. Sim. Então, na verdade, a autorização de residência, ela vai ser a mesma para uma pessoa da CPLP ou para uma pessoa de outro país. Mas a análise da concessão da autorização será mais flexível para quem é CPLP. E esclarecido isso, eu quero trazer aqui na pauta, doutora, um tema que hoje está sendo o campeão dos absurdos, que é o NIS. A dificuldade do imigrante ter a atribuição do número de segurança social. Sim. Hoje, Portugal vive um impasse enorme, referente a esse assunto. Nós, como advogadas, eu pelo menos já tenho visto negativas de atribuição de NIS, inclusive já com ordem judicial e determinação da própria AIMA, e o utente se dirige até a Segurança Social e não consegue nem ser atendido, nem ter a atribuição de NIS, ou é negado. Sim. Então, eu gostaria que a doutora esclarecesse, falasse um pouco sobre esse assunto, o que está a se passar com o NIS hoje em Portugal. Veja, existe um conceito do direito administrativo que a gente trata da administração agressiva. Ou seja, o Estado, ele não está operando dentro do princípio da legalidade. Ele está operando de forma ditatorial, vamos dizer assim. Uhum. Então, apesar de existir uma legislação que ampare o cidadão, essa legislação é desrespeitada. Por quê? Por causa de um plano político que está para além daquilo que é o visível. E nesse caso, o que acontece? Se você abrir a legislação de imigração no artigo 77, ele vai dizer situações em que você pode ter uma autorização de residência com a dispensa do NIS, porque o seu artigo não se aplica a essa situação. Vou dar um exemplo, é o de rendimentos próprios. Sim. Ou, por exemplo, o nômade digital. O nômade digital, rendimentos próprios, para uma pessoa que está num programa de voluntariado. Uhum. Isso também está na legislação. Pessoas que são membros de instituições religiosas que estão na condição de missionários e não recebem uma remuneração porque não têm um contrato de trabalho. Esses têm a dispensa do NIS Eles pela têm lei. a dispensa. Entretanto, hoje a gente tem uma situação assim, ela chega a ser bizarra, doutora, desculpa a interrupção. Sim. Porque a pessoa não consegue trabalhar porque não tem o NIS. Exatamente. E não consegue NIS porque não tem o trabalho. E como é que fica hoje essas pessoas que já se encontram no país, estão nesse limbo e não tem... Como se resolve? Então, vamos lá. Só para concluir... Se é que tem solução. Tem solução. Só para concluir a questão dessa renovação, por exemplo, é que a pessoa ela entra no território, tem a primeira atribuição da residência em função de estar vinculada a um artigo específico. E esse artigo não exige o número de segurança social. Quando se abriu o portal da renovação, os pedidos não passavam para as pessoas que nunca tiveram NIS, como se aquilo fosse um requisito absoluto do artigo 77. E, de fato, não é. Então, essas pessoas tinham que fazer ação judicial. Entendi. Começou hoje o procedimento de a gente aumentar o número de juízes que foram convocados a convite, né? Eu vi. Então, só que a gente tinha a expectativa de cerca de 58 magistrados e menos de 30 aceitaram, se candidataram para essa empreitada. Sim. E nesse conceito, o que eu te digo? A gente continua com... Ah, que bom. Olha, aqui geladinho. pode tudo, Pois. gente. Um refresco para nossa doutora aqui que está nos Depois dando a uma gente vai aula. comemorar, porque a gente tem coisas para comemorar. Temos. Então, vou lhe Desculpa dizer... a interrupção. Não, Continuando imagina. o raciocínio. Continuando o raciocínio. Então, as pessoas podem entrar com ação judicial. E aquilo que ficou muito claro com a fala da juíza, que ela trabalha no Conselho da Magistratura, ou seja, a desembargadora que fica responsável pelos tribunais administrativos, ela diz, olha, isso não é uma lide verdadeira, é uma lide fabricada, ou seja, o Estado simplesmente deixa... Porque não é simplesmente um não propriamente feito. Só que a gente tem
Por que é uma lide fabricada? Porque o ordenamento jurídico e a própria Constituição, e a gente sabe disso, isso é básico. Todo advogado sabe disso na faculdade de Direito. E por que é uma coisa básica? Porque até o próprio leigo, ele vai olhar para essa situação e vai se questionar. Como eu posso ter uma lei que me exige o número de segurança social e depois vem uma declaração da administração pública que opera esse sistema, ou seja, a segurança social faz parte da administração interna e vai contradizer aquilo que é o dispositivo legal. É por isso que é o Estado agindo em contrassenso com aquilo que está na legislação. Assim, mas nós temos seria isso... uma arbitrariedade. É uma arbitrariedade. E seria, na verdade, assim, um abuso. E isso pode ser levado a tribunal, isso gera uma responsabilidade ao Estado. Agora, porque... vou te perguntar, Marcele, em quantas vezes você já viu o Estado, e eu não estou falando do Estado português, fazendo aquilo que a lei não prevê, ou seja, desobedecendo a lei? Isso é porque as pessoas colocam da seguinte situação: mas quem está fazendo isso é o governo. Pessoas não conseguem perceber que, apesar de ser o governo é uma entidade que muitas vezes desobedece à própria lei. Exato. Vou dar um exemplo claro disso. Estamos em situação de transplante de órgãos. Sim. É uma atividade que só pode ser operada na esfera pública. Depois que você faz um transplante, a pessoa precisa do remédio para evitar a rejeição do órgão. Exatamente. E muitas vezes esse remédio, ele precisa ser acionado pela via judicial porque o Estado não entrega a medicação. Só que na Constituição está dizendo que todo indivíduo tem direito à saúde. E nas situações específicas dos transplantes de órgão, é o dever do Estado a entrega dessa medicação. Então, qual é o agente que está desobedecendo a lei nesse caso? O próprio Estado. O próprio Estado. Então, quando a gente transporta isso para a situação de Portugal, do NIS, a mesma coisa. A gente está diante da mesma situação. Por quê? Porque não é a política... ou melhor, não é a lei que está definindo a política social, e sim interesses do executivo que se sobrepõem àquilo que a legislação diz. E o único mecanismo para você corrigir essa anomalia é o Poder Judiciário. Exatamente. Então, não existe... o que nós base concluímos, legal nenhuma. Não existe base legal nenhuma para negar o NIS sem contrato. E outra coisa, é ainda pior, porque a base legal, nesse caso, ela está ainda em afronta à própria norma trabalhista de Portugal. Por quê? Uma pessoa que está trabalhando, ainda que de forma independente, ela se vê obrigada a contribuir e entregar a declaração trimestral dos recibos verdes, né, para a Seguridade Social. Então, é o próprio Estado que está colocando essa pessoa na ilegalidade. Na ilegalidade, exatamente. E isso é uma violação de direitos, não só, mas também seria uma forma indireta de controle migratório pelo Estado, talvez? Porque você acha que isso está sendo feito uma forma de controle, doutora? É isso que eu quis dizer. O Executivo está operando por várias ferramentas à margem da lei para criar um cenário que Tá impedindo, travou tudo. Ou seja, se eu não tenho o poder de mudar a legislação de imigração para dizer, olha, agora é proibido, o que eu faço? Eu vou mecanismos de controle. É por isso que na doutrina a gente chama isso de administração agressiva. Exato. O poder está na mão do Estado e o Estado não entrega ao cidadão. Da mesma maneira que a gente vai ter políticas migratórias mais favoráveis no momento que o próprio Executivo entende que ele vai afrouxar a corda. Exato. Então, a gente está num cenário que ele não é pró-imigrante, mas isso é um movimento europeu. E eu digo para vocês, já tenho avisado isso há um certo tempo, que a partir de junho de 2026, a coisa vai apertar mais ainda. O próprio sistema está empurrando o imigrante para a ilegalidade. Eu entendo um pouco assim. Né? Não sei se está muito agressiva a minha fala, mas a verdade é que o próprio Estado que está empurrando. Porque se você olha... Veja... E eu não sei se a doutora viu ontem, que eu sei que a doutora é extremamente ocupada e veio de Braga, nós estamos quase em Cascais, Lisboa. Então, mas ontem teve aqui no jornal da SIC TV uma reportagem na frente da AIMA, aqui em Lisboa, na Álvares Coutinho com Almirante Reis. Álvaro Coutinho com Almirante Reis. Onde tem a CNAE, a AIMA. E ali ontem teve que chamar polícia, deu briga,
controle, enfim. Mas você a lembra, fila está gigante. A gente começou esse podcast falando o seguinte: eu crio o caos, porque ao Exato. desestabilizar a sociedade, eu vou gerar uma percepção para as pessoas de que é necessário uma intervenção mais forte. Então, aquilo que eu não seria, eu não aceitaria. Entendi. Vem ilustrar o que a doutora abriu o podcast. É isso, mas essa conduta política, ela se repete. Isso É uma arma do Estado. É uma estratégia política. É uma arma do Estado desde a Revolução Francesa. Pois. Ou seja, eu vou pegar e vou tirar a monarquia. Veja, não estou dizendo que eu sou monárquica, ok? Sim, eu estou querendo dizer o seguinte: eu vou criar um cenário de ruptura e de caos para mobilizar uma população para aceitar uma pauta que seja de mudar o sistema. Eu não consigo fazer isso se eu não primeiro levar o caos. Então, como é que eu levo o caos? Eu levo o caos bloqueando acessos, criando burocracia, fazendo aquilo que a lei não prevê, ao contrário, deixando de fazer aquilo que a lei... Deixando de aplicar a lei. Deixando de aplicar a lei. Então, eu já criei estabilidade política, ou seja, o caos. Eu criei todo o cenário necessário para poder imputar as pessoas, empurrar para as pessoas aquilo que eu quero que elas produzam como seres políticos. Ou seja, elas vão se mobilizar... você mexer, é a massa de manobra. E as pessoas vão se mexendo conforme exatamente. O Estado vai. Exatamente. Não tem como fugir. E não tem o que fazer. E assim, nós como advogadas temos os clientes, os imigrantes em desespero, com carta de expulsão. Mas o caos é isso. Exato. Agora, fomos aí recorrer a tribunais. E os tribunais se tornaram uma segunda AIMA. Os tribunais se tornam uma segunda AIMA, e aí eu vou advogar em favor dos juízes pelo seguinte, vou até molhar aqui. Vamos. Saúde para nós. Saúde aos imigrantes. Saúde aos imigrantes. Molhar a palavra? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Na AIMA, nós temos cerca de 700 e alguma coisa funcionários. Sim. E eles são divididos... Nem 1.000, é 700 e poucas pessoas. Era o dobro disso, quase. Só que era o CEF. depois que os inspetores saem da estrutura, vão para a polícia e sobra o administrativo, ok? E eles vão cuidar de uma demanda que hoje seriam de 700 e tantas mil autorizações de residência entre renovações e pedidos, ok? Agora a gente vai para o tribunal. Nós temos uma competência regionalizada, ou seja, a AIMA precisa ser demandada em Lisboa. Por quê? Porque a sede é na Álvaro Coutinho. Pronto. Uma vez que a gente vai fazer essa análise logística, você pega 6 juízes para tratar quase 200 mil processos. É humanamente impossível. Exato. E na estrutura que nós temos, esses 6 juízes, nós temos os cartórios designados para cada um. Nós não temos distribuídos nesses 6 cartórios um número suficiente de oficiais de justiça e funcionários do tribunal para poder tratar todas essas demandas. Até porque isso é uma situação inédita em Portugal. Não é uma situação, mas, inédita. Veja, junta com aquilo que eu acabei de dizer. Isso gera o caos. Parece que está sendo arrumado, mas se eu vou dizer que a gente já teve mais de 50% de negativas de autorização de residência. Enquanto estava vindo para cá, gravei um vídeo dizendo que as pessoas agora estão recebendo uma carta de abandono porque elas não cumpriram o tempo da renovação daquilo que é a validade da autorização de residência. Agora, deixar claro para vocês que existem situações específicas, e a lei descreve, que você pode justificar a sua ausência do território. Entretanto... 6 meses, né? Por 6 meses. 6 meses é aquilo que você pode ficar. Se você vai extrapolar, o ideal é que você avise previamente a autoridade da AIMA que você vai se ausentar. Por quê? Por motivo de trabalho, motivo de saúde, motivo de força maior. O que as pessoas fazem? Elas não comunicam. Não comunicam. E falam assim, mas eu não sabia. Pois. Só que a gente sabe que
não se pode usar a desculpa do não conhecimento da lei para deixar de a cumprir. Então, nesse caso, o que a AIMA está agindo é o máximo rigor na análise dessas situações. Porque a legislação também vai dizer que é possível você fazer a comunicação e a justificativa posteriormente. Não é o ideal, mas tem lá a previsão da lei no final do artigo. Sim. Então, quando você vai olhar o 78, ele faz menção a isso. Essas situações, elas só vêm mostrar que hoje o objetivo é criar o terror, não é resolver o problema. E isso gera um desconforto para o imigrante e vai ter o seu impacto econômico. Uma insegurança jurídica. Vai ter o seu impacto econômico. Saiu nessa semana também que as próprias câmaras municipais e juntas de freguesia estão pedindo concursos em que você consiga colocar o imigrante como candidato àquelas vagas. Exato. Então, existe um lado do executivo que não é centralizado, ou seja, não é o governo, mas são as políticas locais querendo integrar o imigrante. O que é muito bom. Mas o poder central não quer fazer isso. Que é o administrativo. Exato. Existe uma independência entre as câmaras e as juntas de freguesia da centralização de São Bento. Sim. E de Belém, né? A gente tem essa situação toda. É separação. Então, nesse contexto, nós vemos que o regional quer poder integrar, mas o central não quer. Porque o central obedece ao quê? Aquela política que é da União Europeia, que eu vou voltar a dizer sobre o Pacto das Migrações, que eu estou falando isso desde 2023. Eu avisei em 2023, em novembro, que nós não teríamos abertura da CPLP. Para todo mundo. Por quê? Quando abriu em fevereiro, eles só abriram para quem tinha visto prévio, né? Sim. Que é justamente os PALOPs, porque o brasileiro não precisava de visto, e para quem tinha manifestação até o dia 31 de dezembro de 2023. Agora, por que isso? Você vai pensar, se eu criei um artigo, então eu poderia colocar o artigo em operação. Não foi nem gradual. Ele permitiu as pessoas que tinham visto. Quem vinha com o visto de procura de trabalho, eles forçavam a pessoa a trocar pela CPLP, porque ela não conseguia o agendamento. E depois, quando chegou em janeiro de 2025, o presidente Marcelo foi à Cimeira no Brasil. Ele volta da Cimeira no dia 15 de fevereiro, edita uma nova lei que muda o artigo 75. Todo mundo ficou na esperança de que ia abrir. Eu falei, não vai abrir. E o que aconteceu? Todo mundo ficou assim, não, a doutora Priscila quer vender ação judicial. Eu falei, gente, não vai abrir. Não só não abriu, como quando chegou no dia 18 de junho de 2025, olha, a CPLP vai acabar. Vai acabar. E falando em ações judiciais, hoje nós temos, devido a esse comportamento, né, da AIMA e aos atrasos, a AIMA tem, assim, uma lista, né? A gente pode falar de falhas, atrasos, aeroportos, eu não consigo achar recusas injustas. Eu não consigo achar onde eles acertam, na verdade. A lista de erros é muito mais do que a lista de acertos. É muito grande. E aí vence aos advogados a se tentarem, né, as ações de deferimento tácito no tribunal de muitas e infinitas e centenas de processos que já extrapolaram o prazo legal de análise. E essas ações, para nossa surpresa, vêm com respostas de que a AIMA perdeu os dados do caso. Eu tenho muitas, só que isso, veja bem, por que eu acho super importante quando o CEF, né, passou para o AIMA, tivemos algumas na plataforma. Perda de processos, de dados biométricos, de tudo. De uma pianista aqui que já morava em Portugal há 20 anos, que ela foi até para fazer a renovação dela, ela ficou tão frustrada porque falou que ia voltar para o Brasil, isso apareceu no público, ela disse, olha, você está ilegal no país, como? Filhos que estão aqui, eu não sei quanto tempo. Filhos nascidos 20 anos e ela nunca quis tirar a nacionalidade. E nesse contexto... Eu tenho casos assim também. Pois é. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu fiquei tão feliz hoje, tão feliz, porque eu saindo de casa, me aprontando para fazer a minha agenda de hoje, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que recebeu ontem uma cartinha da AIMA, que é aquela quando você vai, a notificação. Eu falei, vá até o correio para ver. E aí...
ela mandou a mensagem, doutora, era o cartão permanente. Só que Olha, o prazo do cartão permanente era de 6 meses. Era uma pessoa... o permanente, ele tem um prazo de análise de 6 meses. Tá. Ele não é o normal da renovação. Tá. Sim, Ok? sim. E ela já morava em Portugal, acho que desde 2009. Ainda era de papel. A gente teve que... Só que ela estava sem autorização de residência renovada desde 2014. Aconteceram várias coisas na vida dela, enfim. É uma pessoa que, inclusive, tem que trocar o nome social, porque ela já fez a transição de gênero. Então, ela até hoje está com o nome masculino, mas é uma mulher transgênero. E aí, quando veio a documentação, foi no dia 18 de março a entrevista... 17 de março a entrevista dela. Falei, ai meu Deus, vai demorar 6 meses. E ela me mandou, falou, doutora, obrigada, consegui. Mas isso é um resgate de cidadania, de direitos a essa pessoa, porque já é uma situação complicada. Já tem uma situação de identidade de gênero, já tem uma situação da pessoa não... Aí o título era de papel. Aqui, muito antigo. Nem quando eu vim pra cá, 10 anos atrás, era assim. Era porque a gente já tinha... Porque quando eu vim pra cá, tava na transformação pro cartão... As pessoas já estavam no cartão cidadão. Só que o português tinha o BI. Não existia um modelo da União Europeia. Todo mundo... Quer dizer, todo mundo. Várias pessoas tinham o BI. E essa menina, na AIMA, que não era AIMA, era CEF, ela tinha um título de papel. A AIMA não encontrava a numeração da residência dela. Foi um processo que levou 2 anos. Eu tenho caso de pessoas que fizeram biometrias no Algarve, Faro... Eu tenho casos de 2023 qual que é aquela que outra? até hoje não Altavira... Perderam-se os dados, perderam-se tudo. Eu tenho um caso que do CEF, que a pessoa fez o processo, veio para mim, em 2023 foi a entrevista. Imagina. E quando ele foi até a AIMA para buscar informações... Olha, o seu cartão já está aprovado. O seu cartão já está expedido. Olha, o seu cartão já foi entregue. Entregue a quem? Onde? Então, não tem número, ele não sabe o número do... Ou melhor, tem o número, mas eles não entregam o cartão. Tá bom, então vamos pedir uma segunda via do cartão aprovado? Não pode pedir porque o cartão já está vencido. Então, tem que marcar uma renovação. Ou seja, uma renovação de um cartão que nunca chegou. Que nunca existiu. Então, que nunca existiu. Por quê? Igual essa situação dessa senhora. Ela não... o correio foi entregar e não havia ninguém para receber. Então, você tem aquela cartinha que você vai buscar. Exatamente. Para a AIMA, o que existe é que esse cartão já foi entregue. Tem nunca muitas foi entregue. situações assim. E eu tenho uma situação ainda pior. Eu tenho uma situação de uma senhora que ela é homônima de uma outra, com o mesmo nome de mãe. Só que... A mãe também é igual a homônima. A mãe é a pessoa... O nome é igual. O nome da mãe também é igual. O nome da mãe é parecido. Entendi. Na hora que a AIMA olhou, mesmo que sejam datas de nascimento diferentes, endereços diferentes, fotos diferentes, eles identificaram o seguinte... Como a mesma pessoa. Olha, o seu cartão foi entregue e tal. E como tinham 2 pedidos, nós cancelamos o outro. Mas fulana, essa não é a minha mãe é outra. Mas aqui parece que a senhora é essa. Mas eu não sou. Leva seu passaporte e mostra. Ou seja, é difícil achar muito difícil. Quando eles acertam. Eu tive um caso desses e eu tive que, para ir no CNAE, na AIMA, na Álvaro Coutinho, eu perdi 6 horas de espera para levar um passaporte para corrigir um homônimo para mostrar o nome dos pais diferentes. 6 horas. Mas isso é um absurdo. É um absurdo, porque inviabiliza a nossa atividade, o nosso trabalho, e os clientes não conseguem entender. E a distribuição de senha, porque o advogado fica restrito... Ontem deu polícia lá, porque deu... Vocês estão entendendo o nível, a problemática que é, que uma coisa é difícil. Na verdade, advogar nessa área na verdade, uma grande aventura. Porque você sai de casa e aí, nesse aspecto, eu vou fazer uma crítica, porque no Brasil, nem tudo no Brasil é ruim, tá, gente? Não. Existem muitas coisas boas. E uma das coisas boas é a delegação da ordem. Porque verdade. As delegações da ordem, elas são absolutamente operantes e tem, de forma geral, uma em cada fórum. Então, quando você passa por algum inconveniente, você liga para o delegado da ordem e é ele que se dispõe
para que você, como advogado, que você vai estar ali todos os dias. Então, não é você que se indispõe com o funcionário, é o delegado da ordem que faz isso. E a resposta que nós tivemos aqui da ordem, nós não temos uma estrutura para fazer isso. São quase 40 mil advogados. Será que não poderia? E um número diminuto em relação ao número de fóruns e entidades públicas. É complicado. Eu tava numa situação, eu não vou esquecer, em outras situações, mas essa mais emblemática, eu estava grávida da Eva na ocasião que eu estava aqui, e o caso era da minha cliente Fátima e do Walter. E eles têm um filhinho que tem autismo, só que é um autismo, ele é quase não verbal, mas uma criança que toma medicação e que precisa. Então eu falei, eu não vou voltar outro dia. Eu tenho prioridade. Mais do que isso, eu queria o cumprimento que eles vieram com visto de trabalho, de procura de trabalho. Estava com toda a documentação e eu estava pedindo que fosse aplicado o 81.5, que é justamente a possibilidade de você pedir o reagrupamento no ato da autorização de residência. Exato. Ninguém aplica esse artigo aqui. Até porque muitos não conhecem. Mas olha, eu tenho problema com espinho, eu tenho problema com coimbra, eu tenho problema com essa ânima daqui, eu tenho problema com Tavira, eu tenho problema com bege, eu tenho problema com Bragança. Em alguns, eu tenho problema com Até porque quem milita e atua sabe que cada AIMA e tem cada atendente... de fazer. Assim, não existe uma... Como é que se diz? Eles não seguem o mesmo padrão. Não seguem. É como se que cada AIMA tivesse arbitrariamente... É por isso que eu gostaria que houvesse uma conferência procedimental, que isso é um dispositivo do CPA, para que houvesse uma unidade de comunicação. Né? Ou seja, eles se sentassem todos juntos. Segurança Social, SNS, a AIMA, o IMTT, e se reunissem, ou seja, tudo aquilo que envolve a vida do imigrante, as finanças, e instituíssem uma norma de conduta que fosse obedecida por todos eles, para que não houvesse essa coisa da lei do atendente. E o IRN também. O problema é que... E as pessoas falam assim, mas para isso precisa mexer na lei. Não precisa mexer na lei. Precisa aplicá-la. Exato. Para isso basta aplicar a lei. E assim, a gente vê também com tudo isso, agora saindo um pouco da esfera legalista, Sim. Vamos falar um pouco da generalidade aí. A gente vê também muita cadeias de exploração da imigração. Sim, tem muitas. Bem como senhorios portugueses a explorar imigrantes na moradia. 62,5% dos contratos de arrendamento não são declarados. Então, exatamente. Marcela, eu quero fazer uma ressalva aqui. Por favor. O seguinte... As pessoas, você acabou de falar sobre cadeias de exploração. De modo geral, a população portuguesa olha para essa situação e condena o imigrante. Mas não olham os portugueses que exploram os imigrantes. Senhores, eu vou dizer para vocês o seguinte... Eu sou uma, que o meu senhorio há 1 ano não me dá recibo de renda. Então, por que você não faz a comunicação? Que desde agosto de 2025... Já fiz. Você já denunciou? Denunciei. O que ele falou? Não, vai responder. Agora as finanças vai ter que intimar. Excelente. E as pessoas falam assim, mas então ele vai expulsar, ele não pode. Não. Porque para fazer uma ação de despejo, é preciso que haja uma justificativa. O que você tem que fazer? Eu tenho que pagar o meu arrendamento em dia. Se eventualmente... ele se recusar a receber, você faz uma consignatória. Ou seja... 1 ano pagando um aluguel caríssimo, um rim, pra não ter um recibo. Vou ter que ir a juízo? Não, e pior, denunciei as autoridades. Quando você faz a declaração do seu contrato de arrendamento, você tem direito até... Eu não sei se são 700... São 700 euros de reembolso de IRS. Ou seja, significa que haveria, abre aspas, um desconto no valor que você paga de arrendamento, proporcional... É uma devolução do Estado de parte daquilo que você paga para moradia. É isso. Mas isso não só é aplicável se a pessoa faz a declaração... Agora, me digam... Vai entrar em vigor uma redução da alíquota para a declaração dos contratos. Vai descer a 10% para imóveis abaixo de 2.300 euros, que é a maioria dos imóveis em Portugal. A pessoa está recebendo do inquilino. E agora eu escuto assim, mas para eu emitir o recibo eu tenho que aumentar. Não, todo mundo tem que pagar imposto. E ainda eu tive, se eu pedir para o meu senhorio registrar o recibo nas finanças, ele diz que eu que tenho que pagar a taxa. Outra coisa que é a responsabilidade do senhorio. Não,
Eu não vou ensinar o Não precisa, né, doutora? Mas padre, assim, é verdade. Trazer isso aqui é dizer assim, eu, como advogada, imigrante, passo por esses problemas, sou explorada, tenho que ir em busca dos meus direitos em tribunal. E isso que a gente. Isso que nós não somos pessoas normais. Eu tive Você essa imagina situação. quem não tem conhecimento, quem é leigo, e muitos imigrantes que vêm da Ásia, como Bangladesh, Paquistão, Índia e Israel, isso que eu ia dizer. não falam a língua portuguesa. Esses sim ficam aqui à mercê e reféns dessa máfia de senhorios e de portugueses. E até no atendimento público é obrigatório que eles tenham um tradutor para tratar a questão. Olha, eu ia tocar nesse ponto. As pessoas falam assim, porque o pessoal da Índia, do Bangladesh, do Nepal, do Paquistão. Saibam vocês, senhores, que assistem a Marcele, e eu vou pedir para você fazer a collab pro meu canal. Com todo, já é feito. Na Real Europa, olha só, pessoal. vai estar collab aqui com certeza. Olha só, pessoal. Existe uma máfia dentro de Nova Delhi, tá? Que é onde tem o consulado português indiano, exato, da Índia. E os agendamentos são todos controlados por essa máfia. E aí você vai pensar assim, essa máfia é indiana? Não. Essa máfia é portuguesa. Quando você vai... Eles têm redes para... portugueses com redes para recrutar a mão de obra do Nepal, de Bangladesh, do Paquistão e da Índia para trabalhar na agricultura. Inclusive, não vamos nos esquecer que a GNR foi implicada e eles foram soltos porque não havia autorização para a escuta. Ou seja, não é que eles não eram culpados, a prova não foi validada pelo juiz e eles foram soltos. Então, ao invés de você ficar com raiva do senhorzinho lá, que tá fazendo a colheita da uva, da azeitona, do seu morango, que tá lá direitinho, bonitinho, da sua laranja, fique com raiva do português que alicia esse imigrante, pega o passaporte dessa pessoa, cobra de 7 a 10 mil euros por uma autorização de residência e faz o que a gente chama de tráfico de pessoas. Ou seja, eles são quase uma mão de obra escrava. Tal como situações que a gente tem 2.800... E moradia também se encontra muito. Tudo junto. Porque parece que a culpa, como eu falei pra vocês, você vai distribuindo o caos, vai instalando o caos, vai fomentando o caos. E aí a pessoa que não está antenada pra perguntar assim, porque você precisa parar pra pensar assim, de onde vem isso? Vem da máfia dos agendamentos do consulado lá na Índia e no Nepal. Como é que essas pessoas fazem para... E detalhe, quando você vai falar, não tem consulado português em Bangladesh. Você tem que... E como o Paquistão... E outra, Bangladesh e Paquistão estão em conflitos políticos. Exatamente. Então, e o que agora, acontece? Pro Bangladesh sair deles e ir pra Índia, agora ele vai ter que ter um visto. A Índia está exigindo um visto. A pessoa tem que tirar um visto de Bangladesh e do Paquistão. Eu atuo nessa área também, doutora. Eu sei como é. Pois, a pessoa tem que tirar um visto do Bangladesh, Paquistão e Nepal para poder ir até a Índia para tirar o visto para vir para Portugal. Isso tudo custa muito dinheiro. Eles não têm ideia. Aí eles falam assim, mas o imigrante está fazendo uma ilegalidade. O problema é que essa pessoa não fala português, ela é aliciada... Ela tá refém. Ela é aliciada por um grupo português que recebe... olha, o dinheiro que eles têm... acho que o que eles mais gastam é comprando elástico, sabe? Pra amarrar o dinheiro. Pra amarrar o dinheiro. Tá igual o Pablo Escobar, que tem que pesar o dinheiro ao invés... a expectativa de uma vida melhor na Europa. As pessoas penhoram casas. Doutora, eu quero saber aqui um pouquinho, porque assim, todo mundo já conhece... Só em números, só pra você, só em números. Só em números. As pessoas ficam achando que essa população está se alastrando. Não. Quero dizer pra vocês que entre as populações de imigrantes que existem em Portugal, Nepal e Paquistão e Bangladesh estão nas últimas da lista. A gente não tem... Na soma, eles não chegam nem a 15% da população de imigrantes. Ou seja, a narrativa é muito mais no sentido de criar... Preconceituosa. Exato. Por quê? E coloca todo mundo no mesmo balaio. Veja, pessoal,
A maioria da religião da Índia é hindu. A maioria da religião do Nepal é budista. A maioria da religião do Paquistão, de fato, vai ser muçulmana. Só que vocês não podem olhar para todo mundo e falar, esses muçulmanos. Porque é muito pelo contrário. E dentro da Índia, a gente tem os hindus e os sikhs. Aqueles que vocês veem de turbante. O Singh, exato. Né? A família Singh. A família Singh. Que vocês veem de turbante e falam assim, mas essa pessoa é o quê? Que tradicionalmente vai ser associada ao muçulmano. Não, eles são monoteístas. Eles não são hinduístas, porque o hinduísta ele vai ser politeísta. Os Singhs são monoteístas. Olha, até eu aprendi isso agora com a doutora Priscila. Mas você olha até uma pessoa aprendi isso, que é confuso eles se parecem, Paquistão, Índia. Por que eles se parecem, pessoal? Porque era tudo Índia. Então, quando a gente teve a divisão do Paquistão com a Índia, e o Nepal com a situação toda da China, a gente teve uma multiculturalidade ali, só que a gente teve uma divisão. E se você for estudar a política externa da Índia, o processo de libertação da Índia da colonização, primeiro portuguesa e depois inglesa, você vai ver que, para além daquilo que a Índia vive como país, existe uma situação com o Paquistão. Porque desde a época de Gandhi, a gente passou. Primeiro, liberta a Índia. Pronto. Mas entre os indianos e os paquistaneses já havia uma rivalidade, justamente por uma questão religiosa. E nós colocamos todo mundo no mesmo balaio. Que foi até o Yasser Arafat que conseguiu o Paquistão como Estado e tudo mais, aquela coisa toda. Mas isso é um papo muito cabeça. Eu tenho aqui... Eu viajo na maionese, não, doutora, gente, eu sou fã dela, porque eu adoro papos de intelectuais, assim, gente. Eu não sou intelectual, não, gente. Pra caramba, você que pensa que não é... Oh, Deus. Eu quero saber agora, gente. Agora eu vou entrar, assim, na curiosidade de saber um pouco sobre a pessoa Priscila, que eu tenho curiosidade. Não tenho nada pra contar, minha rede é aberta. Não, eu quero, mas eu não sei. Você não sabe. Em que momento que você decidiu vir pra Portugal? Porque, afinal de contas, você é brasileira, é portuguesa ou é... Como é que se diz? Eu sou brasileira, portuguesa, indo pra espanhola. Eu sou assim. É tudo. E olha, vou deixar claro pra vocês. As pessoas acham que só é possível ter 2 nacionalidades. Não, você pode ter 10. Exato. Desde que o país que você vá pedir a nacionalidade não concorra com as demais. Exatamente. Olha, você quer saber... E qual foi o choque de realidade quando você chegou aqui? De tanta cultura, assim? Nenhum. Você escolheu Portugal te escolheu? Como foi, assim? Fala um pouco da Priscila Pessoa. Eu não tive esse choque de realidade. Pelo contrário, por quê? Rio de Janeiro é um lugar que respira Portugal, ou seja... Com certeza. Você vai ter, dentro do Rio, várias referências a Portugal. Então, o Rio é uma cópia de Lisboa, né, gente? Quando você conhece... Não, é do Porto. Do Porto. De Lisboa, não. É do Porto. É do Porto. Tá não bem. É de Lisboa, não. O Rio é uma... O Porto é uma cópia da Lapa. É assim que eu me vejo. Nossa, mas é muito. E é por isso que eu amo o Porto. Eu amo o Porto. Nós fomos pra lá também, gente. Ó, não posso falar nada. Eu gosto do Porto e gosto de Cascais. Por quê? O Porto, pra mim, lembra a Lapa. E Cascais, pra mim, lembra Copacabana. Então, pois eu sou de Copacabana, pois imagina. Eu também. Aí eu faço essa mistura. Mas eu sou de Copacabana, mistura Tijuca, Copacabana e Jacarepaguá. Porque eu fui criada em Jacarepaguá. E aí, depois que eu já era adulta, vamos dizer assim, eu pude morar sozinha e escolher, mãe, eu quero sair do mato. Então, eu fui morar na sociedade, no lugar que tinha metrô. Olha que legal. Mais ou menos assim. A Priscila é ótima até na hora de falar. Aí... Eu já sou do interior do mato de Cascavel, Paraná, gente, lá do Pé Vermelho, sabe? Mas a minha família é carioca. Então eu digo que eu sou carioca. Mas ela fala um carioquês, né, gente? Ela fala um carioquês. Eu falo Pé Vermelho também, ô guria. Você que não sabe, piata. Cadê o mate? O mate quente com chimarrão? Eu não sei nem falar a moda portuguesa. E foi criada num ambiente em que isso era constante, né? A única coisa que eu posso dizer que eu não tenho de Portugal é torcer pelo Vasco. Porque não, eu sou Flamengo desde da barriga. Né? Se você falasse aqui, a gente ia ficar inimiga aqui agora, doutora. Eu já ia falar, a maioria dos meus amigos que são portugueses torcem pelo Vasco. Mas eu tô do outro lado. Eu sou Flamengo
Flamengo. Eu também. Flamengo, tá? Tem que falar assim. Eu faço parte dos 48 milhões de pessoas que torcem pelo Flamengo. Eu e toda a minha família, inclusive o meu marido, que é português, que torce pelo Porto, também torce pelo Flamengo. Ainda bem. E a gente, quando foi no Mundial agora nos Estados Unidos, ele foi no jogo do Flamengo comigo. A Eva detestou o jogo, começou a chorar, ela tinha 6 meses, mas... E cadê o seu marido e a Eva que não estão aqui? Não, a Eva tá em tudo? casa, ela não participa dessas aventuras não, porque... Ela é muito pequenininha muito ainda, pequenininha. né? Ela tem 1 ano e 5, vai fazer 1 ano e 5 meses. Mas você perguntou, deixa eu te dizer, diferente daquilo que era pra maioria das pessoas, ou melhor, que é pra maioria das pessoas, eu vou me aventurar. Eu não sou essa pessoa. Claro. Então, antes de fazer advocacia, que a gente chama de imigração, mas isso, na verdade, é direitos da pessoa, ou seja, está dentro do ramo do Código Civil, é por isso que eu não falo advogado de imigração, você vai falar de advogado de direito internacional privado, porque é dentro do Código Civil aquilo que tem é na esfera internacional. Pronto. Então, eu saí do Rio de Janeiro depois de muito atuar e pesquisar sobre processos de imigração. Então, antes, Austrália, Canadá, Estados Unidos, e eu ia, porque eu já fazia isso, para outras pessoas, e eu ia para os Estados Unidos. E por que não fui? Na época, eu era casada com uma pessoa que faz parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro, as pessoas já devem saber sobre isso, e naquele contexto, nós íamos experimentar. Okay. Se eu fosse para os Estados Unidos, a logística ia ficar muito mais ia se tornar muito mais difícil, porque eu ia tirar justamente o visto para advogados, né, de altas competências, altas qualificações, e tem um tempo que você precisa ficar, e o meu ex-marido na época, ele ia tirar a primeira licença-prêmio de 20 anos. Ele nunca tinha tirado nenhuma. Uau. Então, ele juntou tudo. Falei assim, olha, temos 5 meses para experimentar. Boa. Pronto. É Estados Unidos, aí eu pensei... E ele não fala o idioma inglês. É Espanha ou é Portugal? Olha, vamos para Portugal, porque apresentei Cascais a ele. E a gente morava em Copacabana, ali na Barata Ribeiro 587. É bem pertinho, ali no Posto 5, na praia. Lemos com a Nossa Senhora de Copacabana, ali em cima do Big Sucos. O meu era na Domingos Ferreira. Você era vizinha, doutora. Eu nunca te vi no Rio, pá. Pois é. Então... Era Raimundo Correia desse lado. E a outra rua daqui. Tinha depois a esquina do Santander. Gente, eu tenho esse cenário da minha casa todinha na minha cabeça. Atravessei a rua. Esqueci o nome da loja. Aí tinha barraquinha da senhora que vendia água de coco com a Gabriela pequenininha andando por ali. Atravessava, chegava no Mondê, comia feijoada no sábado. A minha vida era ótima. Eu vou falar pra vocês que vocês não conseguem entender. Por que você imigrou? Eu imigrei por uma questão que não tem nada a ver comigo. É porque eu acabei por casar com um policial. E naquele ano específico, a gente estava naquela confusão. Olha, Pezão sendo preso, Sérgio Cabral sendo preso, a polícia ficou sem receber 4 meses. Vocês lembram disso? Falar que eu fui juíza federal no TRF4 e no meu estágio, durante o meu... juíza federal? Fiz a escola da magistratura federal no Paraná. Eu fiz a escola de magistratura. Sérgio Moro foi meu professor, Vladimir Passos de Freitas foi meu professor. Eu adoro ele. Você gosta dele? Amo, ele é meu ícone. Sabe por que eu falo que eu gosto dele? Sérgio Moro é meu amigo também. Deixa eu te falar por que eu gosto dele. Eu costumo dizer assim... mas ele é um juiz que não seguiu o princípio da legalidade. Ele me ensinou a fazer sentenças. Eu falo assim para as pessoas, querida, em Gotham você precisa de um comissário Gordon e de um Batman. Exato. Então, ele era... Entendeu? Exato. Não adianta, porque se você tá lidando com pessoas que não... E a esposa dele, promotora também no Ministério Público, conheci... Agora ela é deputada. Ela tá morando nos Estados Unidos, eu acho que ela foi pra lá depois dessas confusões todas. Não, ela tava na Câmara agora. Tava, porque eu vi... Eu acompanhei. Eu fiz uma postagem controversa sobre a situação, e por isso que é uma coisa importante a gente conhecer. Eu fiz uma postagem controversa sobre a Erika Hilton. Por quê? Veja, eu não tenho nada, absolutamente nada contra essa pessoa, mas eu entendo que ela poderia ser de mais valia
se tivesse voltada para uma comissão de pessoas transgênero. Porque eu tenho muitos clientes transgêneros e é uma questão... É uma pauta. É uma pauta. É uma pauta importante. E aí, na ocasião que isso aconteceu, eu já estava com uma hemorragia que já durava mais de, sei lá, quase um mês inteiro já tava. Eu acho que ela durou mais de um mês, porque eu tirei o DIU, porque eu tava com coágulo no útero. E eu fiquei com essas dores, com essa hemorragia, deixei de dar aula, uma série de situações. E eu pensei assim, uma pessoa colocou uma postagem dizendo... E eu fiz referência, inclusive, a primeira eleitora, que foi do Rio Grande do Norte, sobre esse tema. Olha, foi um lugar tão caro para nós, mulheres, que eu queria que uma mulher tivesse ocupando a comissão. E depois eu vim a saber que nenhuma mulher se candidatou ao cargo. Só que a doutora Laura ficou na posição de vice-presidente. Mas quando eu fiz a postagem... isso repercutiu de maneira negativa para mim. Olha, eu digo para vocês, eu tenho muitos clientes... Eu ia te perguntar isso, se você já levou muitas perseguições. E o tempo todo eu tenho ameaça de morte. Mas é uma coisa séria. Tem um menino que foi solto agora, que ele ameaçou de morte a Amanda Lima, do jornal, e a Stephanie Costa, que é o jornalista. Ele ofereceu um apartamento que vale 300 mil euros aqui em Lisboa pela cabeça delas. E ele foi solto. Ele foi solto. E por que esse ódio todo? Por quê? Porque somos brasileiras e falamos... E era nesse aspecto que eu quero voltar lá no começo, quando você entrou aqui. Exato, porque você falou assim pra mim. Mas a CPLP, qual é a diferença do brasileiro para os palopes? O brasileiro, ó... Fala português. Então... Quando nós estamos diante... Porque as pessoas falam assim, mas o Brasil não funciona. O Brasil não funciona não é porque nós não queremos que ele funcione. O Brasil não funciona porque o sistema é todo engessado para ele não funcionar. Mas a gente enxerga isso e tenta mudar. Quando a gente vem para Portugal, a gente consegue ver de fora aquilo que não... Porque é fácil de consertar. Uma reforma administrativa que não precise mexer na lei, mas você coloque as pessoas para trabalhar no campo da eficiência, ou seja, a gente tem isso no direito administrativo e a gente grava o LIMP, né? Pois é, então vamos lá. Para quem não sabe, quando você vai olhar a lei do direito administrativo e a Constituição, nós temos um princípio que, para quem é advogado, vai lembrar desse princípio. Então, ó, legalidade... Imperatividade. Não. LIMP. Ah, fala aí, doutora, que eu faltei essa aula. Mas a LIMP era legalidade... Eu não sei o I. Mas o que você sabe do LIMP? O LIMP... Fogo, olha só, faltei essa aula, hein? Vou pular o I. E o M? Não vou te envergonhar. Moralidade, publicidade e eficiência. É verdade, eu tinha esquecido isso. É o primeiro ano de direito administrativo, primeiro ano de direito. Legalidade, imperatividade, eficiência e moralidade. Publicidade e eficiência. Ou seja, eu preciso que... O princípio da legalidade. E por que ele é importante? Porque, ao particular, é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. E ao administrador, ou seja, ao Estado, é lícito fazer tudo que a lei prevê. Todos os atos do Estado têm que estar previstos na lei. Então, não está previsto, por exemplo, que o Estado negue o número de segurança social a uma pessoa que tem o direito a ter uma autorização de residência com dispensa de visto, esteja trabalhando, abra um recibo verde para trabalhar como atividade independente e queira contribuir, porque isso fere o princípio da legalidade. Ou seja, o Estado só pode fazer aquilo que a lei prevê. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Mas, nesse caso... a eficiência... O que eu digo para você é que nós estamos em 2026. Na parte de direito de imigração e legalização de um imigrante, nós temos... é super legalista. É cumprimento de requisitos legais. Mas nada mais do que isso. Certo. E hoje a gente tem uma ineficiência da AIMA. Mas nós temos inteligência artificial...
que poderia estar, Eu digo porque pra você, o que Marcele, você que a me diz essa inteligência opinião? artificial, se duvidar, vai ser melhor do que esses analistas. É isso que eu tô falando. Mas, Por quê? mas olha só. Porque é só checar documento. Mas você não está indo para aquilo que é Ah. o objetivo. Eu vou dar um Ah. exemplo O daquilo que objetivo aconteceu. não é solucionar, Não, é causar o caos. Ó, eu vou deixar aqui registrado dia 5 de abril. Pode... Ó, Bota lá, 5 de abril, hein? 5 de abril. 5 de abril. Anota Anima de aí. espinho. Anima de espinho. Cristiano. Ok? Aham, Não vou dar o sobrenome. claro. E mãe de Cristiano. Vai sofrer ameaça de morte aqui já já. Olha só, olha só. Foram 4 marcações de agendamento. Na primeira vez que ela conseguiu ir, porque foi na terceira, a senhora da ANIMA disse o seguinte: você não tem direito ao 122.1K. Mas como assim não tem direito ao 122.1K? É um filho menor que está fazendo o segundo grau, 92.3, e eu posso fazer o pedido ao mesmo tempo. Claro. Ou seja, pelo 81.5. Só que como não foi um agendamento judicial, eles remarcaram 3 vezes. E quando ela foi nesta vez, não atenderam a pessoa. Tem vários, assim, eles estão dando um papel de comparecimento no dia e Não, mandando embora. eu mandei uma reclamação no livro amarelo. E ela é de janeiro o agendamento. Mas que também não dá em e ela nada. foi remarcada para o dia 5 de abril para poder fazer. Recebeu a carta de abandono. E olha só o que o atendente disse para ela. A sua advogada fez o agendamento errado, porque você entrou como turista e você não tem o direito. Gente, alguém pode pegar minha bolsa, por favor, que eu vou pegar o meu telefone? Só para vocês verem isso aqui. O que é a advocacia no dia a dia? Você acha que a minha é pesada? Ó, não, pois. Isso aqui não é uma bolsa, né? É um navio, é um Isso submarino. é uma arma branca, gente. Isso é uma arma branca. Como é o nome dele? Armando Álvaro? Como é o nome dele? O Arnaldo. O Arnaldo. Eu esqueço o nome dele, chama ele de Antônio. Não, Arnaldo. Todo mundo conhece esse. Todo Pelo amor mundo, de ele- Deus. Olha só, gente, aqui. Como é que é? O pai e a mãe do abuso dentro da AIMA. Olha aqui. Vou achar Se aqui. ele me assistir, é capaz de ele querer me processar, doutora. Daí eu vou te contratar pra me defender, tá? Não, olha... por acaso aqui em Portugal não é possível fazer advocacia em causa própria. Fiquem Não vocês podemos. sabendo. Então, de fato, ela tem que contratar. Doutora Ó, Priscila me não, representa. você vai na Segurança Social e pede um advogado dativo. É, né? Super funciona. Ó, eu tive que mandar pra ela o agendamento. Não sei se a gente consegue colocar aqui. Consegue Dá pra- sim, consegue aqui, sim. olha aqui, gente. Consegue? Vem Vocês cá, conseguem presta aqui que eu Olha coloco aqui, ó. Exato. Tá lá? Aí... Bora lá, que a gente vai terminar. Bora lá. Vamos lá. Então, deixa eu te falar. Desse aqui era o caso lá? Vamos voltar? Vamos. Então, eu falei pra vocês o seguinte. Vocês estão vendo ali? 122K. Então, na verdade, é 1K, ó, que tá em específico. E ali tá 92.3. Segue informações do filho menor sob sua responsabilidade e estudante do ensino obrigatório que igualmente ainda não conseguiu agendamento para a concessão do seu título. Esse processo, pessoal, eu não consegui através de ação judicial. Foi pelo agendamento simples, mas ele levou 2 anos, tá? Foi assim, porque... Esse que é o problema de não ir judicial, mas demora. é porque a pessoa não queria fazer o processo judicial. Ok. E aí, eu já falo isso pra vocês, ó, desde o dia 31 de agosto, que eu comecei a observar os esquemas. Quais eram os esquemas? Quem tem judicial não é remarcado. Quem não tem, como é esse caso desse meu cliente, foi remarcado 3 vezes. E aí, quando chegou ao local, em janeiro, precisou fazer a reclamação no livro amarelo porque não entenderam este artigo. A resposta que foi dada: a senhora veio como turista, portanto, não tem direito à autorização de residência. E aí eu fiz a reclamação no livro amarelo. E ela foi remarcada para agora. Voltou. O que ela recebeu? Uma carta de abandono. Pelo mesmo argumento. Então eu digo, se vocês examinarem aquilo que fala, ó, eu mandei, Matheus, ó, vamos botar agora o artigo 122, 1K, e aquele que eu coloquei em amarelo. Não tem que tirar nada dele? Não. Agora você vai e bota só o artigo... Esse aqui. Esse aí, aumenta Você lá. consegue aumentar?
Exato. Então tá lá, ó. Olha só. Não carecem de visto para Eu não- obtenção de Exato. autorização de residência temporária os nacionais de estados membros terceiros Isso. E que olha, tenham filhos menores residentes em Portugal ou com nacionalidade portuguesa, Ó, sobre os residen- quais exerçam efetivamente a segurança, o sustento e a educação. sim, olha só. Residente em Portugal não é portador de autorização de residência. É Porque- residindo aqui. Exato, porque todas É as com vezes... morada aqui. Exato. Todas as vezes que o legislador quis falar portador de autorização de residência, nesta lei ele disse. Quando ele fala residente, é apenas mora em Portugal. Até porque não faz nenhum sentido. Vamos imaginar como uma criança vai ser portadora de uma autorização de residência se os pais não são. Pois. Isso não existe. Porque esse artigo em específico, ele está falando menor. E o artigo específico do meu cliente, que é o 92.3, está falando de uma situação do segundo grau, ou seja, do ensino que não é o fundamental. Exatamente. Significa o quê? Se eu tenho uma criança que é menor de idade, ela tem direito a uma autorização de residência, ao abrigo do reagrupamento, porque o pai vai ter o 122.1K. E como é que você consegue entender que esse artigo tem essa leitura? Se você for para o 123.1B, ele vai dizer, nas situações em que você não se encaixa no 122.1K, você usa o 123.1B. Ainda mais, você pega lá o 135. O 135 vai dizer que você não está sujeito à expulsão do território se você tem um filho menor e aí não vai falar com autorização de residência, vivendo em Portugal. Ou seja, quando você vai pegar as definições que estão lá no artigo 3º, a gente consegue perceber que o legislador fez distinção. Portador de autorização de residência. E residente. E puxando um gancho nessa sua, para terminar sua fala, teve um caso que foi até na televisão aqui em Portugal, de uma criança russa de 6 anos que teve que voltar para a Rússia sem a companhia dos pais. E teve outro, daquele bebê que ficou preso não sei quanto tempo na Turquia. Eu não sei se a doutora sabe, eu sou diplomata civil internacional e nesses casos a gente é chamado para atuar e intervir juridicamente, porque a gente consegue... A criança russa ficou como, senhor? A gente conseguiu mantê-la no país porque porque você busca daí os direitos humanos. Exato. Né? E o direito da criança. Você vai para uma corte que coisa é maior. Extra. Né? Exato. Você vai buscar uma hierarquia legislativa superior que se sobrepõe, que é os direitos humanos. E você não pode separar uma criança de 6 anos que. Mas né? agora eu vou te fazer uma pergunta capciosa. E agora, se a Por gente. que isso acontece, Marcele? Pra gerar o caos? Não. Antes de gerar o caos, isto acontece porque as pessoas que estão à frente do serviço público não são capacitadas para entender o que é uma legislação de imigração, o que é Constituição e que é legislação internacional. Então, se eu estou num organismo que atende internacionalmente, ou seja, pessoas que são de outras nacionalidades, eu deveria estar capacitado, gabaritado para entender o que é legislação nacional, constitucional e internacional. E isso não acontece. Os técnicos, os agentes da AIMA não têm sequer formação. Eles estão trabalhando e aprendendo fazendo. Então, essa que é a onde verdade. está o problema? No administrativo, é no poder administrativo. É no poder executivo, também. Que não capacita essas pessoas que estão à frente do atendimento porque não é interessante. Eu vou gastar a minha energia me promovendo na publicidade, dizendo que o governo tá maravilhoso, falando sobre situações extras que não tem nada a ver com a imigração. E aquele ponto nevrálgico da imigração, não vou tocar, porque esse ponto não favorece a minha dinâmica de publicidade. E por causa disso, o português não consegue perceber aonde está um problema. Tanto é que na minha petição de nacionalidade, vários portugueses entraram e falaram assim, mas por que ter a nacionalidade? Para ser cidadão. Porque em relação à AIMA, você é nada menos, nada mais do que uma larva. Que daqui a pouco vai vencer o seu documento e você vai ter que voltar pro seu país e voltar pra onde você veio. Uma carta de abandono se você mora aqui há 9 anos. Exatamente. E olha, um detalhe importante, só para encerrar. Vejam bem, é muito vantajoso para Portugal se você vai embora. Então, se você está numa situação... Se você está numa situação em que você é um imigrante, contribuiu para a Segurança Social não sei quantos anos, faça um favor para mim.
vá lá fazer o seu cadastro para que você tenha a oportunidade, indique o seu número, né? Se você é brasileiro, do seu PIS e da sua carteira de trabalho, para que você receba todo o tempo de contribuição. Porque senão, se você for embora, o dinheiro fica para cá. Exatamente. Então, já que você vai embora porque você está desistente de Portugal, faça com que todo esse tempo de contribuição volte para você. Porque se você não fizer esse pedido, não volta. Precisa ser expresso. Então não basta ir embora. Tem que ir embora e levar o que você contribuiu com você. Gente, nós estamos chegando ao fim de mais esse episódio. Eu, por mim, ficava aqui horas conversando com a doutora Priscila, porque eu não nego que eu sou fã, sou tiete mesmo, sou mesmo. Eu não acredito, e acho ela uma pessoa fantástica, advogada fantástica. Não conhecia pessoalmente, fiquei mais apaixonada ainda. Pela simplicidade, pela intelectualidade. É uma mulher extremamente culta, cauta e fala muito bem, dona de uma oratória, assim, incrível. Eu paro por aqui, senão, né? Chega, Marcele. E eu queria, assim, ela também tem, gente, vai estar lá na Real Portugal. Na Real na Europa. Na Europa, fomos desculpa. na Real Já Portugal, foram na Real Portugal, mudaram, né? Ainda não me acostumei. Agora nós somos na Real na Europa. Na Europa, porque tem Espanha e tem outros países aí mais interessantes que Portugal. Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, Itália, França, a Irlanda, Dinamarca, Suécia, Suíça. Fogo. Noruega e Islândia. E Alemanha também. Mas eu quero, assim... Gente, pra quem ficou até aqui, muito obrigada. Não esquece de se inscrever no canal, por favor. Marcele, dá o seu like ali, clica lá, joinha. E olha, se inscreve também no Na Real, na Europa. Vai lá no Na Real na Europa. Marque um outro podcast pra gente poder explicar todos esses países que estão disponíveis e qual é o requisito de cada um deles. Compromisso dito aqui, hein, gente? Compromisso dito aqui. Aqui, as pessoas precisam saber quais são os requisitos desses outros países, como é que a gente faz para poder, principalmente a mão de obra altamente qualificada. Porque agora quem tem a residência legal em Portugal ou em qualquer país da União Europeia está apto a trabalhar e a ter um procedimento para o visto. O título universal europeu, que você vai poder trabalhar em toda a União Europeia de forma legalizada. Mas para você fazer isso é preciso passar por um processo. E o país que você escolher trabalhar, lá onde que você chegar, você também vai ter que passar por uma legalização, mas ela é mais rápida. À exceção das pessoas que já têm uma permanente. Para essas pessoas, a gente só converte. Passa de uma autorização de residência permanente de Portugal para esse outro país que você escolher. A 1233... Eu vou precisar de um episódio só para isso. Pois é, eu acho muito importante para as pessoas entenderem como é que esse procedimento funciona. E me diz aí, chegando ao final, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, doutora Priscila, ela vai estar agora na Connect. E onde te encontrar? Me fale o seu trabalho, as suas mentorias, a sua mensagem final. Eu não tenho vaga para mentorias, porque a gente faz um convite, né? Abre por ano. E eu, por acaso, a maioria são mulheres, eu só tenho um homem que faz parte da nossa mentoria. E a gente tem um encontro toda sexta-feira, durante mais ou menos 3 horas, em que discutimos... eu quero entrar nessa mentoria aí, ó. Eu quero entrar. Discutimos a parte do ecossistema europeu, né? Que é voltado mais para a nossa área. E no segundo bloco é só sobre legislação. Ótimo. É imigração? Não, é toda a legislação, tá? Inclusive de outros países da União Europeia. Então, a gente faz isso todas as sextas-feiras. E temos um número limitado de 30 pessoas por turma. E, tem data para fim? Não, enquanto você quiser. Porque como os temas são variados, a gente faz a situação girar em torno daquilo que é a atualidade. Então, agora a gente está discutindo as políticas de guerra e como é que a gente se coloca. Você sabe que o meu marido, no primeiro episódio do meu podcast, é com ele, que é militar, que foi pra guerra da Ucrânia, que é certificado pela NATO, que tá ali o Jupiraci. Vai lá assistir o primeiro episódio. Olha, e eu vou falar pra vocês, o Jupiraci falou assim...
já tô cansada de ouvir a sua voz, porque ela escuta muito. Eu falei pra ele o seguinte, eu também, eu escuto ela há 40 e tantos anos, e você imagina. E olha que eu melhorei. Não, é que eu tô em casa, gente, eu só escuto... Não, eu escuto mentira. muito, escuto muito. E ele fica do lado só ouvindo. Você fica só com ouvindo. raiva? Todos os posts dela eu sei de cor, eu sigo... Mas pra que eu sigo, isso, que eu gosto do gente? trabalho, cara, que eu gosto... não é pra que isso, é uma coisa assim, quando a gente encontra um colega, Pra que isso? um profissional, porque também eu tava sonhando em te trazer aqui, eu tinha que estudar, fazer o dever de casa. Ah, entendi. Aí você Fazer vai o dever ver de tudo. casa, saber como que ela atua e tudo. E assim, pra mim é uma honra ter te recebido aqui. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por toda essa reverência à minha pessoa, que sou uma pessoa absolutamente comum. Importantíssima nessa atuação imigrante. Eu acho assim, por ser uma mulher, por ser uma brasileira, a coragem, assim, Não, a isso é dedicação. loucura, não é coragem, já é loucura, E, já assim, é loucura. Eu que sou advogada e não faço metade do que ela faz, eu sei o quanto isso toma tempo da nossa vida, de dedicação, de amor, de entrega pra fazer o que ela faz. É por isso que eu só durmo 4 horas por dia. É por isso que eu te admiro. Obrigada. É por isso, gente, que eu só E faço além de- live com filtro. Porque se vocês verem a minha olheira, eu vou falar assim, nossa, mas ela mora na Transilvânia. E é por isso que eu fui tocar bem pra saber se ela era uma pessoa real, porque além disso, ela é esposa, ela é mãe, ela é CEO de outro podcast, ela é ativista, ela é advogada, e eu não sei como é que horário E que ela lava, dorme. passa, Pois cozinha, é, faz pão aí de ela queijo, fala, ai, não bolo. preciso de tudo isso. Gente, você não é normal, né? Sou sim. Não é? Claro que sou. Pois é, quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Ah, para de bobeira. E agora, terminando, eu sempre boto meu convidado numa cilada. Uma mensagem final de doutora Priscila Nassaref. Nassaref Ferreira. Nassaref. É Porque eu Priscila descobri Santos que ela é... Eu sou descendente de judeus sefarditas. Olha só, gente. Uma judia aqui diante da minha mesa. Descendente, porque na verdade... Descendente. É, descendente. O não que eu sou acho também uma lisonja. Bom, Sim. se você tivesse que deixar uma mensagem para quem tá pensando em vir em Portugal hoje, doutora, qual seria? Não venha. A mensagem é essa. Porra! Não venha. Olha, E onde as pessoas podem te encontrar? Quem quiser Vou contratar explicar a pra você doutora... o seguinte, deixa eu corrigir. Não é que não venha, porque na verdade o objetivo é esse. O objetivo é enfraquecer você, que na verdade tem todo um potencial de desenvolvimento do país. Então, pensa o seguinte, esse cenário que tá aqui hoje é um cenário provisório. O seu sonho é permanente. E as suas raízes são profundas, porque existem 20 milhões de brasileiros com raízes em Portugal. Não tô falando na Europa, não. Tô falando em Portugal. Só em Portugal. Então, essa agenda do hoje, ela é provisória. Então, sublime o status quo. Entenda que você tem potencial para vencer, porque se não fosse isso, eu já tinha ido embora. O tanto que eu sou estilizada. Não por Então, mim. vejam, eu já te falei que existem pessoas Sim. que ameaçam a gente de morte. Sim, é verdade. Principalmente E as clientes pessoas- e que as- recebem carta de expulsão e que os atendentes da AIMA dizem que a culpa é do mau advogado. Eu não recebi ainda carta de morte para essas situações, mas a ameaça de morte. Uma das coisas que eu mais tenho são haters. E aí a gente vai ver. São bots do Chega. Sim, É chato sim. isso, tá? Porque é muito chato. Vocês estão utilizando... Olha só, pessoal. O fundo partidário paga 3,48 euros por cada voto de um militante ou eleitor do Chega. E eles aplicam esse valor para financiar pessoas com perfis falsos para ir até as redes sociais das pessoas que estão informando sobre aquilo que é a legislação vigente e tentando equacionar... Não. Tentando, assim, trazer a lógica da situação, ou seja, trazer o verdadeiro cenário, que não o fantasioso, aquele que não promove o caos, e essas pessoas são ameaçadas de morte. Então, vocês têm noção de que o seu voto providencia quando você fala eu sou o Chega, vai buscar... Só te dou esse dever de casa, pessoa que é do Chega. Vai buscar a plataforma de governo de 2019... e vai buscar a plataforma de governo do hoje. Você vai ver que a ideologia partidária tá muito diferente. Completamente. E por quê? Porque ele percebeu que o ódio dá voto. E você quer ser a pessoa que fomenta o ódio? Eu não quero. Por quê? Do ponto de vista
espiritual, isso somatiza contra você. Exatamente. Espalhe amor. Porque a frequência do amor é em 540 Hz. A Viu? frequência do ódio, eu acho que ela tá, sei lá, em 90, não sei. Mas olha só, pega a escala emocional. Isso não é um documento meu, tá? Isso é um documento Da Ministério Internacional de Saúde. Então, olha, se você frequencia o ódio, você tá lá abaixo da linha da criatividade, Exatamente. daquilo que é. Você quer. Olha só. Então, olha, seja bonzinho e fomente o amor só porque você quer ser rico. Porque Pronto. se você fomentar o ódio, você não dinamiza a prosperidade. Agora, quando você tá na aceitação, na alegria, no amor, você produz. Você tá pensando o seguinte, assim, eu tô falando mal do imigrante, você tá ficando pobre. Mas você tá ficando pobre porque você tá falando mal do imigrante. Porque o universo não faz avaliação de qual é o seu partido político. O universo faz avaliação da sua frequência vibracional. E é por isso que você precisa frequenciar, na abundância. Na abundância, no amor. E eu acho que depois dessas palavras Encerrei, eu me né? calo. Eu me calo porque eu acho que é por aí. E eu sou imigrante de 3 países. A doutora Priscila não sabe, mas eu passei por Inglaterra, França, Portugal. Você não gostou? Você gostou da França? Gente, eu amo a França. Eu amo a França. Na verdade, se eu pudesse escolher um lugar que é um dos mais bonitos, vamos encerrar, eu vou continuar com ela aqui, mas pra vocês... Desculpa, Matheus. Olha, Matheus. Mais uma vez, depois das palavras da doutora Priscila, que eu acho que a mensagem final é grande, é toda essa. A gente tá aqui por amor ao próximo, por amor a nós mesmos. E acho que é isso que fica por aí. O nosso compromisso como advogadas e militantes na imigração. Parabéns, Marcele. Não corta essa parte, por favor. Quero que você a coloque. Por quê? Eu vejo que você não está fazendo isso para se promover. Nunca. Não é sobre... Mas veja, as pessoas vão dizer isso a seu respeito. Não. E aí você pega esse discurso e você, olha, congela, devolve e vai dizer o seguinte, eu não sou o seu espelho. Exato. Então, eu abri o podcast para dar voz a você. Voz, aquilo tudo que eu acredito. O podcast Celi Pode é onde você pode tudo. Posso Aqui tudo, a gente vai posso falar tudo. sobre Posso a minha... até falar sobre frequência emocional. Saúde mental, acho que a gente pode tudo. Doutora Priscila, muito obrigada. De nada. Pela sua presença. E eu quero voltar para falar sobre os outros países, tá? Porque, olha, a União Europeia tem muitos países para o brasileiro e os países, as pessoas da CPLP explorarem. E vamos falar precisa... sobre essa abertura para toda a União Europeia. Com certeza. Sim. Então fica aí, gente, a parte 2 do episódio com a doutora Beijinho Priscila. pra vocês. E é isso. Aproveita, não esquece, se inscreve, compartilha esse vídeo com o imigrante que precisa saber sobre tudo que nós falamos aqui, NIS, CPLP, renovações. Um beijo e até a próxima!